Oi gente, como é que estamos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui falando com vocês a respeito de acupuntura, tá? Tirando dúvidas, respondendo comentários que vocês me passam aqui. Espero que estejam todos bem, tá? Tenho ficado muito contente com os comentários que o pessoal manda para mim. Vocês estão sendo sempre muito participativos, agradeço a todos. Tá? E antes de começar, eu queria fazer um pedido para vocês, tá? Que eu sempre coloco aqui nesses pequenos vídeos que eu deixo, né? Mas eu gostaria de pedir pessoalmente para vocês também, para que deem likes aqui para esse canal. Tá? É importante para ter visualização aqui também, para que eu possa saber, ter uma resposta de como é que vocês estão aceitando, não, os vídeos que eu tenho colocado. Então, deem likes, assinem o canal, tá? Compartilhem esse vídeo com pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a acupuntura, verdadeira acupuntura aqui comigo, tá bom? Então, é isso. Eu vou responder mais uma vez um comentário, tá? Eu gosto muito de ficar respondendo, elaborar esses vídeos a partir deles. Então, vamos lá. Tem um comentário aqui que eu vou estar lendo para vocês. Foi mandado pelo Leandro Trovilho. Boa tarde, professor Celso, tudo bom? Tudo bom, Leandro. Minha pergunta não está relacionada com o tema do vídeo, que eu tinha colocado no vídeo ali, então seria mais sobre diagnóstico. Eu fiz parte de uma escola de meditação coreana chamada Suseonjai. Acho que é isso, acho que é assim que se fala. Durante 2 anos que está sediado no Brasil, na minha antiga cidade. Um dia recebemos a visita de um praticante bem avançado que fazia o teste dos nossos órgãos e da energia pela veia que passa no pescoço e utilizando um método chamado biodigital, que utiliza a força dos dedos polegar e indicador para medir. Na época não me interessei muito pelo tema, porém nos últimos dias voltou esse assunto estudando uma apostila de ervas medicinais da Universidade de Viçosa. Vi que esse método foi criado por um japonês e trazido para o Brasil por um padre naturopata. Gostaria de saber se conhece esse método e a possível integração dele nos diagnósticos juntos aos 5 elementos. Agradeço e parabéns pelos vídeos. Ok, Leandro, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse teste que você falou. Tá? É um teste antigo isso daí. Tá? Aqui no Brasil, de fato, ele pela primeira vez que eu ouvi falar dele também foi através de, segundo me falaram, foi dentro de umas escolas coreanas de acupuntura que falam sobre esse teste. Alguns dizem que ele veio para o Brasil através de um padre naturopata que aprendeu essa técnica lá no Japão. Tá? Então cada um fala uma coisa diferente. Mas método é chamado de método, você falou com biodigital. Aqui no Brasil ele ficou conhecido como o método do O-Ring Test. Tá? Da letra O, ring de anel, tá? E teste. Então, teste do anel O. Tá? Que no caso então seria esse anel, com perdão do gesto, tá? Esse anel da letra O que vocês têm aqui. Opa, tá aqui. Tá? O anel da letra O formado pelos dedos. Tá? Essa técnica é uma técnica até mais antiga, antes mesmo de eu ficar conhecendo essa técnica dos japoneses, chineses, coreanos, todos. Eu já conheci uma técnica da Índia, uma técnica hindu, que basicamente era praticamente a mesma coisa, só que era feita da seguinte forma: ao invés de fazer com o anel na forma da letra O, era feita nos braços. Então pedia-se para a pessoa que você ia analisar para colocar o braço esticado do lado do corpo. Então esticava o braço assim, afastado do corpo. Tá? E aí então a gente fazia pressão nesse braço para tentar abaixar o braço. A gente pedia para ela manter o braço na mesma posição. Então medimos a força de sustentação no braço. Esse teste era feito geralmente para alimentação. Tá? Então pedia-se então que ela esticasse um dos braços e no outro braço ela segurava algum tipo de alimento. Então, por exemplo, um pão. Tá? Então dava um pão para ela, um pãozinho, tá? Pedia para ela ficar segurando.
e medíamos de novo a força para tentar abaixar o braço. Se o pão que ela estiver segurando não roubasse a energia da pessoa, o braço continua com a mesma força, a mesma tensão. Por outro lado, se o pão roubasse a energia da pessoa, ao tentar abaixar o braço, ele cedia com facilidade. Então, era um teste para medir como é que alguns alimentos podem favorecer ou prejudicar a energia de uma pessoa. Então, testava-se com outros alimentos, tá? Pegava-se uma embalagem, tá? Geralmente era feito com uma embalagem de um copinho, um copo, colocava-se lá tipo feijão, arroz, tá? Enfim, tá? E pedia para essa pessoa ficar segurando e media-se vários alimentos para ver quais alimentos então que serviriam para a dieta da pessoa ou que deveriam ser introduzidos na dieta, tá? Para tratar determinados tipos de problema de saúde, ok? Em acupuntura, isso daí também era feito da mesma forma. Estimulava-se um determinado ponto de acupuntura e pedíamos para a pessoa ficar segurando o braço numa posição. Tá? Se aquele ponto fosse favorável à pessoa, o braço ficaria mantendo a resistência. Se aquele ponto de acupuntura não fosse adequado no tratamento, tá? O braço da pessoa iria ceder. Tá? Então seria uma forma que também era usada combinando-se essa técnica hindu com a técnica da acupuntura. Basicamente também aqui o teste do anel O, tá? Então era feito se pedíamos para a pessoa então fazer isso daqui com os dedos, tá? O anel em forma da letra O, tá? E aí então te media fazer o seguinte, te pedia para fazer assim e nós colocávamos os nossos dedos indicadores, tá? Dentro desse anel, um de um lado e outro do outro lado, ou melhor, desse jeito, né? Um dedo aqui e o dedo aqui, lembra? Isso daqui é a mão do paciente. Então, o nosso indicador, um dos nossos indicadores vinha para cá e o outro vinha para o outro lado. E a gente ficava segurando os dedos indicador e polegar do paciente. E aí pedimos para ele fazer a mesma prova dos alimentos. Colocávamos o alimento na mão e tentávamos afastar os dedos. Tá? Se o alimento fosse bom para a pessoa, os dedos não se afastavam. Por outro lado, se o alimento roubasse a energia da pessoa, quando você tentava afastar os dedos, tá, da pessoa, eles cediam, eles acabavam abrindo com mais facilidade. Então é o mesmo teste daquele do braço, do teste hindu que eu conhecia, só que depois então eu acabei descobrindo numa escola coreana que eles estavam fazendo esse mesmo teste, só que os japoneses, parece que os japoneses então começaram a desenvolver esse outro tipo, essa outra forma de avaliação da energia. A mesma coisa podia ser feita nos pontos de acupuntura, colocava-se um ponto, testava-se os pontos para fazer o tratamento, tá? Para ver se era mais adequado, menos adequado, estaria estimulando ou perdendo energia do paciente na escolha daqueles pontos. Então, essa técnica foi conhecida como teste do anel em forma de O. Tá? Aqui no Ocidente o pessoal usou muito também com homeopatia, tá? Em vez de testar com os alimentos, testava-se com remédios homeopáticos a força do anel. Então estou em dúvida entre dois medicamentos homeopáticos, qual deles seria mais adequado. Vou testar um, depois vou testar o outro. Aquele que criar uma resistência maior seria mais adequado para o paciente que eu vou fazer tratamento. Bom, em linhas gerais é isso que é esse teste do O-Ring Test. Tá? O teste do anel em forma de O, que você conheceu também com o nome de teste biodigital. Tá? É um teste de aplicação interessante, tá? Só que eu acho que também às vezes é muito subjetivo, depende da pessoa criar uma resistência por conta própria, tá? Às vezes talvez ele, tá, não mantenha a mesma resistência o tempo todo. Eu particularmente gosto mais daquele tipo de diagnóstico que é feito através da entrevista, da anamnese. Eu sempre falo que o mais importante não é simplesmente testar a energia da pessoa, não é conhecer como é que está a energia da pessoa através de um teste. O que eu quero, antes de mais nada, é conhecer o indivíduo, a pessoa que eu vou estar fazendo a avaliação. Através de uma boa entrevista, eu vou poder não só saber como é que está a energia da pessoa, mas eu vou conhecer melhor a pessoa com que eu vou fazer o tratamento, tá? E acho que esse lado que é esse lado mais humano,
esse lado de você ter esse relacionamento com o paciente, tá? Você perceber que ele é um indivíduo próprio, rico, tá? Em informações e detalhes sobre a vida dele, que vão permitir você tratá-lo além da sua queixa que ele está apresentando, mas tratá-lo de fato como pessoa. Tá? Eu acho que é essa, antes de mais nada, a essência de um bom acupunturista. Tá? Não querer simplesmente tratar o paciente. Tá? Lembrar, antes de mais nada, recuperar a vitalidade dessa pessoa. Esse é o aspecto mais importante. Tá? E às vezes, ao recuperar a pessoa, muitas vezes eu não tenho que tratar só a dor que ele está apresentando. Muitas vezes essa dor tem muita relação com o estado emocional. Tá? Então não vou só simplesmente tirar a dor dele. Eu tenho que tratar mais a fundo. Tá? Então, é por isso que, independente de várias formas de diagnóstico, existem aparelhos que fazem a medição eletrônica da energia também. Eu, particularmente, prefiro a parte de contato com as pessoas. Tá? Sentar, conversar, fazer uma boa entrevista e, a partir daí, então, elaborar um tratamento. Tá bom? Bom, é isso. É um método, porém, é um método bem legal, interessante, tá? Que pode ajudar em algumas coisas. Tá? Tem muito a ver com a forma de avaliação. Uma coisa que o pessoal perguntou para mim a respeito também de uma outra forma de avaliação, só que isso eu vou deixar para outro vídeo. Foi um pessoal estava perguntando a respeito de pêndulos. Vou contar minha experiência pessoal a respeito de pêndulos, mas eu vou fazer isso aí no outro vídeo para vocês, então. Tá bom, gente? Então, por enquanto, fico por aqui. Nos vemos no outro vídeo, então. Tchau, até logo.